Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito dos problemas crônicos que, se não aconteceram com você, proprietário do Renault Megane, vão acontecer. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, se não todos, a grande maioria dos problemas você mesmo consegue resolver e o custo de nenhum deles, até onde eu me lembro, supera os R$ 400, tá? Então, essa é a parte boa, né? Mas tem os problemas, né? É legal você conhecer todos os itens. Se você já tem o carro, você já consegue se precaver para não ficar parado na estrada, ou para não ter nenhuma dor de cabeça, ou para não ser enganado. E se você está pensando em comprar o carro, é bom para você já conhecer quais são os problemas que o carro tem. Todos os problemas que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são problemas. Alguns aconteceram já comigo, eu tenho 2 carros desse. O Funério, que é o carro preto, e tem aqui o carro prata, que é da minha esposa, tá? Então eles já aconteceram comigo, ou eu já ouvi diversas pessoas falando sobre esse problema, nos fóruns, nos grupos, perguntando a respeito disso. Se vocês quiserem também saber mais detalhes, quiserem uma parte 2, quiserem comentar aí nas mensagens coisas que aconteceram com vocês, se vocês conseguiram resolver, se de alguma forma eu ajudei vocês aí que estavam com um certo dor de cabeça para resolver algum problema, manda mensagem para mim que a gente vai conversando, tá legal? Espero que vocês curtam. Abração. Pessoal, esse é outro defeito que é muito comum, e eu falo porque nos meus 2 carros isso já aconteceu. É o quê? É esse efeito, esse problema, né, esse defeito aqui que acontece no espelho interno, que ele é fotocrômico, do Megane. Os meus 2 carros têm isso, é o que eu falo de efeito espelho de banheiro, sabe? Quando o espelho de banheiro começa a oxidar e começa a formar essa é por baixo, assim, entre o vidro e a lâmina, né, do espelho. Então, assim, todo Megane que eu conheço tem. Aí você pode me dizer, Léo, mas o que dá para fazer para evitar isso? Cara, não faço ideia. Por que não faço ideia? Porque eu não passo nada, não passo pano, não passo nada no espelho e mesmo assim aconteceu. Quando meu carro, né, o Funério, como que eu comprei em dezembro de 2010, isso aconteceu com coisa de, sei lá, 1 ano de uso, 2 anos no máximo. Eu levei na concessionária e o pessoal fez a troca do espelho para mim. Mais uma vez que acabou a garantia. Cara, então assim, se você tem um Megane, você terá esse problema no seu espelho, tá? Legal? Como você resolve isso? Você pode fazer a substituição desse espelho, ou você pode comprar um outro, ou um retrovisor, ou aqueles outros que você pode encaixar por cima desse, e aí você faz a substituição. No meu caso, eu ainda mantive o original, mas estou pensando seriamente em comprar um para fazer a substituição. Se você tiver alguma dica de como fazer para evitar isso aqui, cara, super aceito. Legal? Vamos para mais um? Cara, esse é um defeito chato que ele leva, no meu caso, ele levou uns 6 anos para aparecer, que é justamente a cinta do airbag no volante do carro. Como que você vai perceber esse defeito? Você vai perceber ele quando você roda o seu volante, ele faz um barulho similar a se você colocasse uma carta de baralho no aro da bicicleta. Ou seja, aquele barulho de como se tivesse uma coisa solta aqui dentro, tá? Qual outra forma de você identificar que a sua cinta do airbag está com problema? Quando você vem aqui, se o carro for a versão Dynamic, você tenta escolher ou o limitador ou o computador de bordo ali, o modo cruzeiro, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Então, essa é a forma de você identificar que você está com a sua fita do airbag rompida, total ou parcialmente. Léo, eu preciso me desesperar porque se rompeu a fita do airbag. Não, você não precisa. Se você estiver em São Paulo, existe um rapaz que no Ipiranga que faz a substituição da sua fita de airbag em questão de meia hora.
Você leva, você fala qual que é o modelo do carro, você leva lá, ele tem uma peça de reposição, ele vai trocar a dele pela sua aqui, e ele usa a sua provavelmente para consertar e depois pôr no próximo carro. Eu fiz isso no meu carro, que deu problema, o da minha esposa ainda não deu, né? O dela já é modelo 1213, é a última versão que foi lançada e não aconteceu ainda, mas eu já, quando eu desterço o volante, eu ouço um barulhinho, então você sabe que em algum momento ele vai parar. Qual que é a parte boa, vamos dizer assim? Teoricamente era para ser um defeito, um problema caro de resolver, mas graças a esse rapaz, ele faz a troca, né? E na época, e eu já fiz a minha troca, deve fazer uns 3 anos, provavelmente, e ele dá garantia de 6 meses, e ele faz isso, se eu não me engano, o nome dele é Daniel. E ele faz isso e na época ele me cobrou 200 ou 250 reais. Ou seja, é um trabalho que você tem bastante na internet que explica como faz, mas eu diria que pelo preço compensa fazer com ele. Por que compensa? Porque ele sabe o que ele está fazendo, ele troca para você, ele tira muito rápido isso aqui e põe a outra coisa, porque ele já sabe como fazer. E a experiência que eu tenho é um produto que funciona super bem, tanto que meu carro nunca mais precisou mexer com isso. E é um trabalho chato. E se você vai comprar fita no Mercado Livre, na internet, para poder fazer a substituição, você vai gastar ali uns 100 e poucos reais. Ou seja, o cara está cobrando só 150 reais pela mão de obra dele, pelo conhecimento dele. Então eu acho que vale muito a pena, nesse caso, pagar e fazer. Legal? E já que a gente está falando de airbag, tem uma outra coisa que é bem chata e acontece em todos os carros, tá? Vai acender em algum momento, aqui nesse ponto do painel, uma luz de airbag, o símbolo do airbag, e vai acender a luz service aqui. O que é isso? Embaixo do banco do motorista e embaixo do banco do passageiro tem os conectores dos airbags, que acionam quando você tem uma colisão. Então esses conectores, eu vou dizer que é muito esquisito, porque todos eles dão mau contato, e aí você tem que fazer a substituição. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como faz a substituição de forma segura, tá? Então se você quiser, se tiver com esse problema da fita não, do seu airbag, da luz de airbag acesa, eu tenho um vídeo que explica aqui, né, como fazer essa correção, a substituição e de forma segura para evitar de acionar o airbag por algum tipo de problema na instalação, tá? Ou se você quiser, você pode levar no seu autoelétrico de confiança para que ele faça a troca desses conectores. Uma vez trocados os conectores, o problema em 97% das vezes está resolvido. Por que 97%? Porque eu fiz a troca dos meus e ainda acontece em algum ponto a mensagem do airbag no painel. Então eu preciso olhar com calma, parar e olhar com calma, rever se está tudo certinho e se tem mais algum outro conector que eventualmente está com folga, tá bom? Mas dá uma olhadinha no vídeo falando sobre o airbag, sobre a troca dos conectores, que vai ser legal para você entender no detalhe. Esse aqui é outro defeito bem chato e também acontece em todos os carros, todos os Meganes. O forro da porta descola, começa a descolar, né? E isso acontece em todas as portas. Não adianta, todas elas em algum momento elas vão descolar. A vantagem desse problema, vamos chamar assim, é que você facilmente você leva num tapeceiro, ele refaz esse forro da porta para você, e aí você pode optar por fazer ele com couro ecológico, couro natural, ou mesmo manter com tecido. Legal? Léo, eu estava usando aqui o meu ar-condicionado ou o meu ventilador e de repente as velocidades pararam de funcionar. Só funciona na velocidade 4, não funciona a determinadas velocidades. O que eu faço? A primeira coisa que eu diria para você é desse lado aqui embaixo, tá? Ou seja, do lado do motorista embaixo, você vai procurar uma resistência relacionada
ao ar-condicionado, à parte de ventilação. Provavelmente é essa resistência o problema, tá? Nunca precisei trocar, então eu não sei exatamente. Eu sei que ela fica por aqui por baixo. Existem vídeos sobre isso. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre esse cenário, mesmo não tendo precisado, mas para ajudar vocês. Mas aí já fica a dica, aproveitando essa coletânea, para que você não passe nervoso ou não caia em situações de profissionais que vão te cobrar muito dinheiro para algo que é simples de ser sanado. Tá bom? É isso aí. E esse carinha aqui? Esse carinha aqui, amado por muitos, odiado por outros tantos. O freio de mão ou o manche do Renault Megane. O que pode acontecer com esse cara? Esse botão aqui, ele pode do nada, e não é bem do nada na verdade, ele pode parar aqui dentro. E como é que você vai soltar isso aqui? Tá? O que eu posso dizer para vocês é, tem como arrumar. Acho que a construção em plástico é ruim para esse tipo de dispositivo. Tem como evitar de quebrar. Tudo isso tem um vídeo a respeito no canal aqui, te explicando os detalhes, tá? Mas de forma prática, quebrou no estacionamento, eu apertei o botão e quebrou, qualquer situação o botão entrou e não tenho o que fazer, não consigo soltar o meu carro e não consigo sair. Qual é a solução? Você vai pegar, deixa eu travar aqui, você vai pegar com um estilete, um canivete, uma faquinha, um cortador de unha, qualquer coisa. Você vai tirar toda essa costura que tem aqui e vai abrir esse carinha, assim, tá? E aí você vai colocar o botão no trilho, tá bom? Dica, já que eu tô com ele aberto aqui, você sempre deve de tempos em tempos parafusar esses dois botões para evitar que fique um joguinho, que ele fique solto, tá bom? Para evitar que o seu botão quebre. E no vídeo tem a dica de como você usa corretamente o seu freio de mão para evitar de você danificar isso aqui. Porque se esse cara quebrar, só vende o conjunto. Ainda não tem pessoas que fazem essa peça, ou pelo menos eu não encontrei pessoas que fazem essa peça em impressora 3D. Então você é obrigado a comprar todo o mecanismo, toda a engrenagem e fazer a substituição, que é, imagino, ser trabalhosa, né? Não é algo que você vai fazer em casa, você vai ter que pagar pela peça e não é barata. A última vez que eu vi isso no Mercado Livre, se eu não me engano, custava coisa de R$ 1.000, R$ 1.300 a peça de metal, a estrutura de metal com esse acabamento aqui, né? Com essa peça aqui, eu acho que sem o couro. E você ia ter todo o custo de refazer no tapeceiro isso aqui e de fazer a instalação da peça, tá bom? Então, tomem cuidado, vejam o vídeo a respeito do manche / freio de mão do Megane. Esse aqui também é um problema bastante comum. Eu diria, se não aconteceu com você, vai acontecer. Ainda bem que é um problema simples e você mesmo resolve, tá bom? Qual que é esse problema? Imagina que você está lá dirigindo, tranquilo, e seu carro do nada ele apaga, ele morre. E você fala, tem combustível, tem tudo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você vai precisar levantar aqui o banco do lado do passageiro, tá? O banco traseiro, soltar esses dois parafusos, tirar essa peça plástica, tirar esse tampãozinho aqui que protege a bomba de combustível e vai, eu diria que se não for 100%, é muito perto disso, você vai puxar o conector e você vai ver que o conector da bomba de combustível, que é um conector de 4 vias, ele vai estar com a ponta do lado direito, vamos chamar assim, do lado, sem olhar de frente para o conector, do lado esquerdo olhando de frente, ele vai estar com aquela ponta derretida, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um problema, para mim é um problema de engenharia, vamos chamar assim, mas eu não sou engenheiro para dizer, mas assim, se acontece, todos os problemas que eu citei agora, se eles acontecem em todos os carros, para mim é um problema de projeto, né? E aí, em todos os carros, em todos os anos. Então, a parte boa é que esse conector,
da bomba de combustível, ele é um conector que você encontra na internet, você encontra ele muito fácil. Então, recomendo se você fazer a compra dele, né? Se não aconteceu o problema ainda, pode comprar, que vai acontecer. É um conector barato, você vai pagar ali 20, 40 reais no máximo e você faz a troca, tá? Você faz a substituição desse item. O ideal que você deve fazer é trocar o conector e a tampa da flange, né? A flange, que é a tampa da bomba de combustível, né? O ideal é isso. Se você não fizer isso, você troca o conector, que ele vai resolver o problema por um bom tempo, eu diria, né? Um bom tempo, a gente está falando de ali, pelo menos quando você troca, deve durar ali pelo menos uns 3, 4 anos tranquilamente, tá? Claro, só se a sua flange não tiver danificada, tá bom? Ah, Léo, mas eu tô no meio da estrada, o carro parou e eu tirei o conector e o conector é isso mesmo, ele tá derretido e, cara, como é que eu faço para continuar a viagem? Simplesmente tira o conector, assopra ele, igual você fazia com cartucho de videogame, sabe? Pluga de volta. Não precisa colocar essa tampa nessa situação específica que você tá com ele aberto, a não ser que você vá ter a gente sentado aqui em cima do banco, mas se tiver só você no carro, deixa ele nesse formato aqui até, né? E aí você segue viagem até você chegar no seu destino e aí você fazer a compra e tal. Não recomendo ficar fazendo esse despluga e pluga de novo eterno. Um, porque é chato de fazer. Dois, porque é arriscado, porque você pode estar no meio de uma ultrapassagem e seu carro morrer. Literalmente o motor ele apaga, né? Então eu recomendo assim, se o seu carro está funcionando, você nunca trocou esse conector, vem dar uma olhada, olha o conector, vê se ele está ok. Tá ok? Legal. Tá com marca de queimado, de início de derretimento, faz a substituição por segurança. Legal? Esse também é um carinha curioso. O que é esse caninho aqui que eu estou mostrando para vocês? Esse aqui é justamente onde passa a água que vai para os limpadores de para-brisa, tá? Que vai até o brucutu, que o pessoal chama. Que é essa pecinha que fica aqui embaixo do capô, tá? Então, o que acontece? Às vezes você está usando o esquicho, ele para de funcionar do nada. O que muitas das vezes o problema disso é simplesmente alguma desses conectores aqui, em T aqui, né, que vem direto, mas provavelmente esse conector aqui, que ele quebrou. E aí é só você ir em qualquer casa de produto automotivo e pedir um T, né, um conector em T para o esguicho, que eles vão vender para você, custa 5, 10 reais, você tira e coloca, porque ele é uma peça plástica, então com o tempo ela vai quebrar mesmo. Você faz a substituição e pronto, está resolvido o seu problema. E esse aqui também é um clássico. Por que é um clássico? No meu carro você percebe que essa borracha está super fixa, está muito presa e não passa folha nem água para dentro do motor, pega no conector do TBI, não tenho mais esse problema. Mas eu só tenho isso graças à peça produzida pelo Alisson, né, que eu fiz a troca aqui, que é uma peça muito boa, feita em fibra de vidro, revestida com carpete, que encaixa perfeitamente no carro. Eu tenho um vídeo também que explica como faz essa troca toda, né, e para resolver o problema, mas é bem chato se você não faz essa substituição, porque toda hora vai cair água aqui e pode danificar os componentes elétricos do motor, né? E vai lotar de folha tanto no motor quanto embaixo da churrasqueira ou da grelha, cada um chama de um jeito. E o que isso gera? Se juntar muita folha ali dentro, vai fazer com que aqui tenha a entrada do duto do ar-condicionado embaixo da grelha. Essa água pode entrar ali, molhar toda a parte interna do seu ar-condicionado, ou se não molhar, vai cair folha dentro do sistema do ar-condicionado e seu carro vai começar a ter um cheiro muito ruim, né, de folha, eu chamo de cheiro de carro de cachorro molhado, sabe? Então, assim, recomendo isso devia vir de fábrica dessa forma. E eu tenho um vídeo que explica no detalhe, mas esse também é um problema bem chatinho.
Esse aqui é outra situação que acontece e que não é complicado de resolver, mas é chato. Você tem aqui a caixa de ressonância, que é o que diminui o barulho, né? Ela está ligada no seu filtro de ar. Normalmente, quando o pessoal vai fazer a troca desse filtro, é muito comum eles quebrarem os conectores. É difícil, é complicado isso, não tem muito o que fazer, né? Mas quem quebra mesmo, com certeza ele começa a soltar tudo, é essa mangueira aqui. Essa mangueira, você tem que tirar ela na hora que você vai trocar a lâmpada. Às vezes, por preguiça, você quer puxar ela daqui e virar para cima. E ela, com o tempo, ela vai ficando mais rígida. Esse tecido aqui, ele é um tecido que ele é colado, né? Então, o que eu recomendo você fazer? Tomar cuidado, porque, por incrível que pareça, essa peça plástica inteira é infinitamente mais barata do que essa mangueira. Então, o que eu fiz aqui no carro da minha esposa? Por essa mangueira estar soltando, e por inexperiência minha, o que eu fiz? Eu passei uma silver tape, que resiste a alta temperatura, na cor preta para ficar mais discreta, para segurar aqui. Tá? No meu também aconteceu de começar a soltar. Ele vai como se fosse desenrolando essa trama. O que você pode fazer? Pegar uma cola, né, de super rápida e forte. Não vou citar marcas aqui, mas você pode pegar e refazer esse item. Eu fiz isso no meu carro, ficou perfeito, imperceptível, e você consegue usar a sua mangueira de novo, tá? Outras pessoas eu já vi fazendo a substituição dessa mangueira por mangueira de ar-condicionado, mangueira de piscina, né? O cara mantém o conector e troca só a mangueira por causa do diâmetro. Mas eu preferi manter a original mesmo, né? E funciona super bem. Já faz alguns meses que está assim e tá bem tranquilo. Na hora que esse carinha começar a soltar por qualquer razão, eu vou fazer o que eu fiz no meu carro, que foi voltar a trama e colar ela bonitinha. Tá bom? Pessoal, essa aqui é uma situação já mais incomum, tá? Mas ela acontece. Do que eu tô falando? Tô falando desse carinha aqui, do conjunto de fusíveis que fica aqui em cima da bateria, protegido por essa tampa, tá bom? O que acontece com esses carinhas? Em alguns carros, eles queimam. Seja porque tem som ligado neles, seja por algum tipo de instalação. Porque eu posso dizer que no meu carro, tem 12 anos, ele continua com os fusíveis originais, tá? Não tem nada ligado nele, tá bom? No carro da minha esposa também, vocês veem que não tem nenhuma coisa adicional ligada. Então, os fusíveis continuam aqui funcionando perfeitamente, tá? O que você pode fazer para evitar dor de cabeça? Você pode comprar eles na internet e deixar eles guardados para usar no momento adequado. Ah, Léo, novamente, tô na estrada, parou de funcionar meu carro, vi que o fusível tá queimado, a impressão que eu tenho é que eu acho que é isso, porque não tá ligando nada. O que você pode fazer? Você pode fazer um jump, você desmonta, olha, se você vê o fusível, ele vai estar rompido, você faz um jumper, né? Um jumper aqui com um fio, não é um fio fininho, um fio mais grosso, e você coloca isso só para você seguir viagem. Não é para deixar isso para sempre. Porque se o fusível está queimando, ele está queimando por algum problema elétrico no carro. E se você faz aqui uma fiação que faz o lugar do jumper e não tem essa possibilidade de proteger, é igual você tirar um disjuntor e ligar ele direto na força da rua. Sabe? Se vir uma corrente maior, vai queimar tudo que tem lá. Aqui é a mesma coisa. Você vai queimando módulo, vai acabar queimando outras coisas muito mais caras do que o fusível em si. Legal? E já que a gente falou, né, daqui dos fusíveis da bateria, que tal a gente falar da temida caixa de Pandora? Eu adoro esse termo, porque depois vocês procuram na internet, quem não conhece o que é a caixa de Pandora, mas versão super resumida, é basicamente quem abre a caixa de Pandora libera todas as coisas que tem de pior, né, estão dentro dessa caixa. Eu vou dizer que isso aqui é a caixa de Pandora, por quê? Aqui embaixo estão vários fusíveis que são complementares àqueles que estão dentro do carro, né, do lado do motorista. Mas tem algumas coisas, alguns fusíveis básicos que também estão aqui dentro. Só que qual é o problema?
Quando você acha que é só tirar esse parafuso aqui e está tudo resolvido, tira esses 2 parafusos e pronto. Infelizmente não é. É nesse tipo de situação que a gente fala assim, poxa, por que o pessoal não pensa na hora da manutenção do carro quando está projetando? Porque na hora que você tem que tirar esse cara aqui, você tem que primeiro tirar a bateria, tirar o módulo e aí sim você consegue ter acesso a todos os fusíveis, porque tem alguns que estão aqui na lateral, tá? Então isso é bem chato. Por outro lado, eu nem posso dizer que é um problema, porque eu nunca precisei trocar esses fusíveis, tá? Se você está ocorrendo a mesma coisa da bateria, se os seus fusíveis da bateria ou os fusíveis da caixa de Pandora, eles estão queimando, é porque tem alguma coisa errada na parte elétrica do seu carro. Você precisa levar no autoelétrico para identificar qual é o problema, porque não é natural, não é comum, não é esperado que isso aconteça. Legal? Imagina que você está andando com o carro e eventualmente você vê alguma coisa voando para trás. O que é essa coisa que voou? É o acabamento do aerofólio, tá? Esse eu acho que foi o único item que teve recall nesse carro, tá? Como que é feita a fixação dele? A fixação dele é feita através de umas presilhas. E o recall foi o quê? A inclusão dessas 3 presilhas a mais para evitar que essa peça voe, tá? Eu não sei como está funcionando hoje em dia por conta do tempo que o carro deixou de ser fabricado, mas até então, se você tivesse feito o recall e essa peça voasse, ela soltasse e você ia perder ela ou ela seria destruída, você poderia chegar numa concessionária e o pessoal iria encomendar uma peça nova para você, tá? Sem custo nenhum. Como é que você sabe que essa peça ela tá com algum problema? Quando você põe a mão e tenta mexer, ela mexe. Ela não tem que mexer, ela tem que estar fixa, tá? Então, ó, eu estou mexendo, ela não está fazendo nada. Então, o recall foi a colocação daquelas 3 pecinhas que eu mostrei para vocês. Não sei como está funcionando agora, não sei se quem não fez o recall na época tiver algum problema, pode ir na concessionária e aplicar o recall. Imagino que sim, a pessoa fazer a fixação dessas pecinhas, mas a substituição gratuita dessa peça, né, que é a peça mais o brake light, eu não sei como está funcionando hoje em dia, tá bom? Lembrando que o brake light ele também tem o esguicho de água, tá nele, tá legal? Mas fica a dica, preste atenção para não perder essa peça aqui. Estou aqui no porta-malas, tá? Então vamos olhar onde eu estou aqui no carro, legal? Vai chegar um momento que você vai tentar abrir seu porta-mala e ele não vai abrir. Você vai apertar o botão, vou pegar aqui só para vocês verem. Você vai tentar apertar esse botão aqui, certo? E não vai dar certo. Por quê? Porque aqui dentro passa alguns fios. E algum fio aqui, quando você desconectar essa peça, você vai ver que esse fio ele está rompido, tá? Basta você fazer a substituição do fio e seu problema está resolvido por muitos anos. Eu ainda não precisei trocar no meu carro, eu ainda não precisei trocar no carro da minha esposa, mas já vi várias pessoas relatando esse problema, tá? Então a solução é a substituição do fio que rompe aqui. Por que ele rompe? Porque essa borracha, né, como chama de conduíte, ele vai se movendo como você abre e fecha a porta, tá? Em algum momento isso desgasta o material. Legal? Vamos aqui para mais um detalhezinho, mais um problema. Eu diria que esse não chega a ser um problema, mas é uma coisa muito esquisita, que é essa proteção que fica aqui próxima à roda traseira, tá? Com o tempo, olha o estado que esse negócio fica. Ele fica todo craquelado. Eu nem sei se isso é algo que deveria ser retirado, ou se tem alguma forma de retirar, ou se tem que deixar assim, mas é bem feio. Especialmente no carro que é prata, fica bem feio a situação que está, porque não tem nada a ver, né? No preto ainda fica um pouco disfarçado. Ou, na verdade, não, mentira. No preto ele fica claro, e no prata ele fica escuro. Então, esse é um negócio chatinho. Mas provavelmente
Eu não tentei, mas provavelmente com, sei lá, um, uma fonte de calor ali, né, um soprador térmico, você consiga descolar essa parte, mas eu não sei o quanto ela protege para evitar pedra, eu não sei a função exata. Se você souber a função, se no seu carro você deu uma solução para isso e quiser comentar, eu juro que eu agradeço.